Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao Evangelho dessa terça-feira, dia 10 de junho. Queremos abrir o nosso coração para ouvir Jesus, ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer no dia de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 13 ao 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de concluirmos o tempo pascal, retomamos o tempo comum e já estamos na 10ª semana do tempo comum. Antes da Quaresma vivemos 9 semanas e agora repartimos da 10ª semana, em que nós vamos acompanhando o dia a dia de Jesus, o caminhar de Jesus, o ordinário, o comum da sua vida. Estamos no capítulo 5 de São Mateus, que é o discurso da montanha, o sermão da montanha que Jesus profere. E hoje Jesus faz um chamado muito especial para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja sal da terra, seja luz do mundo. Nós conhecemos muito bem as funções do sal e da luz. O sal, além de dar sabor, é lógico, tinha a função de conservar os alimentos. E a luz nos ajuda a enxergar. Se você entra numa sala toda apagada, toda escura, sem luz, você não enxerga nada, não identifica os objetos que ali estão. Então a luz nos ajuda a identificar, dar sabor, conservar, purificar também. O sal é utilizado também como forma de purificação, luz, reconhecer, enxergar. E aí a gente vai entendendo qual a missão que Jesus tem para mim e para você. Porque vivemos num mundo tão sem gosto, um mundo que vai nos levando a toque de caixa, um mundo onde tantas coisas estão invertidas, um mundo em que parece que as pessoas estão cegas e não enxergam a verdade. Pois bem, nos desafios da vida de hoje, nós cristãos recebemos essa missão de Jesus de ser sal, de dar sabor, de conservar aquilo que precisa ser preservado, de purificar de tantas mazelas, de tantas sujeiras no mundo e de iluminar. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Esse evangelho precisa ser levado muito a sério e hoje eu quero que você se pergunte se você tem dado sabor à vida de alguém, se você tem lutado por conservar aquilo que precisa ser conservado, os valores, a verdade. Se você tem purificado de tantas impurezas que o mundo hoje nos oferece, você tem sido sal e a sua luz, como anda? Será que você está sendo iluminado por Jesus para que você também ilumine? Será que as pessoas que passam por você, que partilham a sua vida, saem mais iluminadas ou mais apagadas? A luz nos ajuda a enxergar as coisas. Será que você tem pedido
a sabedoria do Espírito Santo para enxergar e contemplar as coisas como elas são realmente, como é a verdade que Deus colocou nas coisas. Que hoje você possa se fazer essas perguntas, porque eu sinto que às vezes no meio do caminho o desânimo vai se abatendo sobre nós, em vez de a gente dar sabor, nós perdemos. E se o sal perde o sabor, para que serve? Se nós não dermos sentido a essa vida, se nós não dermos sentido de Deus a esse mundo, de que adianta a nossa vida? Só para trabalhar, pagar conta, se divertir, depois entristecer, tanta luta, se a gente não dá significado, se a gente não dá sabor. Você tem iluminado a vida das pessoas, ou será que a escuridão do mundo tem apagado a chama do seu coração? Não permita que o sabor de Deus se perca no seu coração. Não deixa que a luz de Deus se apague por causa da escuridão do mundo, mas pelo contrário, você dê sabor ao seu redor, você ilumine, que a sua luz, que é a luz de Deus que você tem que refletir, que essa luz possa tocar, iluminar a vida de quem estiver ao seu redor. Não o contrário, mas que nós possamos ouvir esse chamado de Deus e dizer o nosso sim e lutar para ser sal, para ser luz. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão clara e tão forte que nos faz redescobrir o chamado que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos a dar sentido à nossa vivência, dar sentido a tantas realidades que o mundo nos apresenta, que sendo sal, sendo luz, nós possamos ser teus instrumentos e a tua presença onde nós estivermos. E que a bênção de Deus dê sabor à sua vida, ilumine a sua existência. Que a bênção de Deus desça sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aí seu joinha, por favor, compartilha essa mensagem com alguém que está precisando dessa luz. Inscreva-se aqui no canal, você que está chegando agora, conhecendo esse projeto de evangelização. Eu, Padre Gustavo, agradeço muito a sua companhia e fique sempre com Deus.